Incisivos centrais unitários. Aí está um dos grandes desafios quando lidamos com restaurações cerâmicas. E o dentista que começa a trabalhar com os sistemas CAD/CAM, muitas vezes ele quer se tornar independente, quer dominar seus próprios casos, quer desenvolver dentro da clínica as suas próprias restaurações cerâmicas. E a minha pergunta é a seguinte: você está preparado? E para você responder essa pergunta e fazer uma reflexão sobre o assunto, eu vou te trazer 4 pontos de atenção em um caso como esse. O primeiro aspecto: você precisa visualizar o resultado final. E em um caso como esse é muito simples, porque eu tenho um incisivo central rígido e eu preciso copiar essa anatomia e as características desse dente. Então basta que, para que eu visualize o resultado final, eu observe cuidadosamente as características do meu dente natural, observando principalmente luminosidade, e para isso uma foto em preto e branco é uma excelente ferramenta para auxiliar nesse diagnóstico, e além disso observar os efeitos de translucidez, principalmente na borda incisal. Ou seja, esse primeiro ponto, visualizar o resultado estético final, é fundamental. Em um segundo momento, você precisa começar a pensar no material restaurador. E quando eu trabalho com um incisivo central superior, eu preciso pensar em primeiro lugar em estética. É um tipo de trabalho que não me permite falhas. Então eu tenho que pensar em um material restaurador que seja estético e que me permita uma finalização com resultados naturais. Pensando nos materiais cerâmicos disponíveis, talvez o material mais estético seja a cerâmica feldspática reforçada por leucita. No caso, nome comercial, Empres CAD da Ivoclar. E aí o Empres Multi é um material muito interessante para trabalhar nessa situação, pois ele permite que nós tenhamos um efeito muito natural de transição de croma de cervical para incisal, diminuindo a necessidade da utilização de pigmentos. Porém, a estética não é o único ponto a se considerar. E aí entra um terceiro cuidado interessante. Eu pensar na minha restauração final sob o ponto de vista da resistência. Se eu vou fazer um preparo para laminado cerâmico, eu posso continuar pensando no Empres Multi como uma excelente opção. E aí a finalização desse material deveria ser por maquiagem, porque ele é um material que não aceita muito bem estratificação ou microestratificação para otimizar o resultado estético. Então a finalização do Empres Multi seria por maquiagem. A maquiagem me traz uma limitação. Em um caso como esse, onde eu tenho um efeito de translucidez muito intenso na borda incisal, reproduzir essas características com maquiagem não é uma tarefa das mais simples. Então, do ponto de vista da estética, Empres Multi seria uma ótima opção, porém, dependendo do tipo de preparo, como eu falei, se é laminado, continua uma excelente opção Empres Multi. Porém, se eu vou fazer uma coroa, eu já tenho que pensar de uma forma diferente. E eu tenho que avaliar não só o tipo de preparo, mas o potencial adesivo desse substrato. Porque se eu tenho uma coroa e o meu substrato tem um ótimo potencial adesivo, excelente, eu posso trabalhar com mínima espessura e o meu material ainda tem resistência. Porém, se o meu potencial adesivo do substrato é desfavorável, como por exemplo uma dentina mais esclerótica ou uma resina ali de fundo, eu preciso ter uma espessura suficiente para que a resistência intrínseca do material desempenhe o seu papel. Então, nesse quesito de resistência relacionada ao tipo de preparo e ao potencial do substrato adesivo, se faz necessária abrir a gama de materiais. Então, eu poderia pensar, para solucionar esse caso, além do Empres CAD, eu poderia pensar em um disilicato de lítio, que vai me dar um resultado estético, caso ele seja selecionado adequadamente, e também me permite trabalhar em espessuras menores devido à maior resistência intrínseca do material. E por fim, o quarto e último tópico, eu preciso fazer uma correlação entre todas essas informações para que eu
efetivamente chegue a uma seleção de material cerâmico mais acertada. Então, quando eu penso nesse caso como um todo, colocando na balança estética, eu teria de um lado Empresmult para ser finalizado com maquiagem. Quando eu penso em estética, mais resistência, dependendo do substrato, né, o potencial adesivo do substrato, eu posso pensar em Empresmult ou de silicato de lítio. E pensando na técnica de finalização, se eu domino bem uma microestratificação, uma técnica de cutback para fazer uma translucidez mais natural na camada de cobertura, o de silicato de lítio seria uma excelente opção. Então, além de ter todo esse conhecimento, é fundamental que o profissional domine a técnica. Dentro desse conceito geral, é muito importante que você não selecione o material restaurador pensando puramente em estética, porque quem determina a estética é a mão do operador e não o material que está sendo utilizado. Eu, particularmente, nesse caso, com a experiência que eu tenho para solucionar esse tipo de situação, escolheria o de silicato de lítio para trabalhar com mínima espessura e por ter a possibilidade de fazer uma microestratificação para reproduzir os efeitos de translucidez. Pela característica de luminosidade, eu escolheria um bloco MT, ou seja, um bloco de média translucidez, e eu acredito que dessa forma conseguiria solucionar de forma satisfatória esse caso clínico.